Explicar para você por que que eu saí do Instagram e talvez você se identifique também com a minha história. Se você chegou até esse vídeo com interesse em saber, talvez seja que você esteja passando por uma situação também, onde você já pensou em sair do Instagram, também ter uma vida mais low profile. Antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar um pouco para você a minha história, tá? Eu não vou me alongar muito, mas eu preciso trazer um pouco de informações para que você entenda. Nesse momento, eu estou passando por uma reestruturação na minha vida, por um recomeço. Eu tenho alguns vídeos aí atrás que você pode estar acompanhando, onde eu venho contando através de episódios como está sendo esse processo de recomeço, de mudança de vida. E quando a gente vai mudar de vida, quando a gente vai fazer um novo recomeço, a gente tem que mudar padrão de comportamento. Nós somos o resultado dos nossos comportamentos. Isso aí não tem para onde correr. São os nossos hábitos diários que determinam o nosso comportamento e que vai trazer os nossos resultados aí para a vida. E dentro de todo uma estratégia, uma técnica que existe para você identificar quais seriam as crenças, os comportamentos, as pessoas, ambientes, locais, coisas que você precisa deixar para que uma nova versão sua tenha espaço para nascer, eu fiz esse exercício e dentro desse exercício, para mim ficou muito claro que eu tinha que deixar o Instagram. Muitas vezes refletindo, vinha novamente o Instagram, o Instagram. E isso para mim já está acontecendo há algum tempo, mas eu não estou no Instagram somente para consumir conteúdo. Eu sou uma empreendedora, eu trabalho com mentorias, com terapias, e eu uso o Instagram para promover os meus serviços. O Instagram é o meu maior canal de aquisição de novos clientes. E eu sou muito grata, sabe? Eu sou muito grata realmente por ter essa oportunidade, por ter essa plataforma. Realmente a maioria dos meus clientes vieram através dessa plataforma, através do Instagram. E eu caí no Instagram meio que de paraquedas. Eu nunca fui essa pessoa muito de redes sociais, nada disso, mas no final de 2020, ali no começo de 2021, eu comecei a criar conteúdo no Instagram e até então estava aí esses longo desses 5, 6 anos criando conteúdo praticamente que diariamente. E eu digo que eu caí meio que de paraquedas, porque em 2020 eu participei, fiz um programa para fechar diástase da Gisele Monteiro, não sei aí quem conhece. E na época eu tive um resultado maravilhoso. E a partir desse resultado, a Gisele me convidou na época para fazer uma live. Era assim, época de pandemia, você sabe, né? As lives estavam bombando. E ela me convidou para fazer uma live e eu participei. E dali, meu Instagram é fechado, para você ter uma ideia. E dali eu comecei a receber muitas pessoas, sabe, assim, querendo conversar comigo, mandando direct. Então eu abri meu Instagram, comecei a receber algumas seguidoras e fui ficando, fui ficando. Não tinha intenção de nada realmente. Fui ficando ali criando conteúdo, eu percebi muito rápido que a conexão no Instagram é rápida demais. As pessoas parecem que já te conhecem a vida toda, com poucos posts, com poucas trocas. É assim, é surreal. O Instagram é algo assim que realmente é surreal em relação ao engajamento, em relação à criação de conexão. Pois bem, fiquei nessa até que ali em 2021, no comecinho, eu descobri que existia a possibilidade de trabalhar com rede social, que existia o marketing digital. O marketing digital estava bombando na época, os cursos e tudo mais. Eu comprei um curso e onde a professora falou assim: se você tem mais de 80 pessoas olhando seus stories diariamente e você não faz nenhuma monetização com isso, você está deixando dinheiro na mesa. E na hora eu, nossa, estou deixando dinheiro na mesa, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre olhando ali aonde que eu posso fazer mais dinheiro. Apesar que eu tenho, estou vivendo agora um momento de reorganização financeira, mas eu tenho essa coisa de fazer o dinheiro, né? E ali, então, eu fui entender como que eu poderia usar
no Instagram. Na época eu falava muito sobre rotina, compartilhava minha rotina. Era um conteúdo muito assim, tipo blogueira mesmo, sabe? E aí eu compartilhava meus exercícios que eu estava fazendo para fechar minha diástase, minha dieta, tudo certinho. Criei um primeiro grupo de desafio, fui indo, e depois eu comecei a viver o meu próprio processo de autoconhecimento, de cura emocional, de ressignificação de crenças e tudo mais. E eu sempre compartilhando isso. E até que eu acabei fazendo uma transição de carreira e me tornei terapeuta. E sempre no Instagram. Todas as fases da minha vida que eu fui indo. Antes disso, eu fiz uma formação de coach e também compartilhei no Instagram. Depois do desafio, eu passei para oferecer mentoria de produtividade, de organização de rotina. Até que eu me formei como terapeuta e eu passei a oferecer. Acompanhamento terapêutico, sessões individuais, então eu sou facilitadora em constelação familiar, eu comecei a constelar. E como eu moro na Alemanha, eu nichei para trabalhar com mulheres imigrantes, mulheres brasileiras que moram fora do Brasil, para trabalhar diretamente com essas pessoas, né, com essas mulheres. Então eu criei, desenvolvi uma mentoria, com essa mentoria ajudava as mulheres a se reencontrarem novamente. Meu negócio estava indo muito bem, vou falar para vocês, sabe, bombou muito, 2024 inclusive, eu cheguei a criar algumas edições de encontros presenciais, então eu encontrei essas mulheres presencialmente, faturando, crescendo, contratando pessoas, meu negócio estava indo muito bem, e o Instagram ali sempre como essa porta, né, essa janela, essa porta aberta. Só que chegou 2025 e o algoritmo, você sabe como é que é o algoritmo do Instagram, né, para quem tá lá dentro. É uma mudança muito rápida, você tem que estar muito atento, muito rápido, porque senão você tem a sensação de que você perde o feeling, que você perde, que você está sempre perdendo alguma coisa. Se você não está correndo desesperadamente e se atualizando, parece que você vai perder alguma coisa, que você vai deixar alguma coisa passar. Era essa sensação que eu tinha. Em 2025, já comecei com essa sensação de que não era o suficiente e, consequentemente, isso afetou diretamente o meu negócio. Graças a Deus eu tinha uma base de clientes onde que eu pude revender muitas coisas para o meu cliente, mas eu não tinha clientes novos. Tinha uma dificuldade muito grande para criar clientes novos. E essa insatisfação com o Instagram perdurando. E eu sei que muitas pessoas nas redes sociais, no Instagram, falam: ah, não é o algoritmo, é você que não sabe criar conteúdo, é você que não tá fazendo a coisa certa, é você que não tá com o hack certo, é você que não tá. Sempre parece que você que tá fazendo alguma coisa de errado. E que sempre essa pessoa ou alguém tem um segredo que você não sabe desse segredo. E que você precisa correr atrás e você precisa comprar alguma coisa, um curso para poder você descobrir esse segredo. Essa sensação que eu tinha, que na verdade parecia que ninguém sabia de nada, porque eu peguei vários falhos de mentoras, de criadoras de conteúdo que vendem esse serviço, mas elas mesmas, elas não estavam sabendo o que elas estavam fazendo, ou elas também estavam nesse limbo. E aí eu fiquei nesse desânimo muito grande com o Instagram, já pensando já sair, migrei para o TikTok, fui para o TikTok, mas sempre ainda no Instagram, né? Porque eu gostava muito dessa conexão com as pessoas. E era como se eu tivesse uma sentisse obrigada, uma obrigação de estar postando sempre, sempre, sempre. E muitas vezes eu fazia, eu gostava de fazer mesmo, porque eu tenho esse lado meio blogueira, né, sabe, da minha vida de mostrar, não tenho essa dificuldade de fazer isso. E, gente, quando a gente está insatisfeita com o nosso trabalho, quando a gente trabalha num corporativo, quando a gente trabalha numa empresa, no regime de CLT, quando a gente acaba ficando doente por causa do trabalho, a gente pega uma licença ou a gente muda de trabalho. Mas quando você é empreendedor e quando você praticamente que depende daquela plataforma para você trabalhar, para onde que você vai? Para onde que você corre? Então você não corre para lugar nenhum, você continua ali. Tanto que a gente vê essas frases do Instagram: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Faz, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Você acaba internizando isso e criando também comparações com outros criadores de conteúdo, e você se vê nessa sinuca de bico. Eu tenho que fazer,
mesmo eu sentindo que eu não tô tendo mais resultado. Foi isso que eu senti. Em 2026 agora eu senti mais ainda, tanto que eu fiquei alguns períodos sem postar, tipo, eu fiquei uma semana, o máximo que eu fiquei uma semana, né, mas eu fiquei algumas vezes, assim, com períodos de uma semana sem postar, porque eu estava não aguentava mais. Tipo, quando eu pensava assim: "Eu tenho que gravar um vídeo para o Instagram", enfadava, ficava enfadada. E não é porque eu não tenho ideia, sabe, eu tenho uma lista de ideias, de títulos, de coisas, de assunto que eu posso gravar. Eu tenho uma facilidade para falar com a câmera, não tenho uma dificuldade. Eu aprendi a editar, aprendi a fazer algumas coisas, tinha aplicativo que me ajudava, enfim, estava acontecendo. Mas para mim era sempre um saco, novamente, ter que ir para o Instagram. E eu acho também que nesse lugar da mentora, sabe? A mentora, tem que ficar naquela postura da mentora. E para mim parecia que não estava mais fazendo sentido para minha vida esse local. Por mais que eu desejei muito um dia, sabe? Eu não vou mentir para vocês. Estar nesse lugar de mentora, de fazer eventos presenciais, estar nesse lugar de liderança, um dia eu desejei isso. Isso foi uma cocriação na minha vida. Eu trabalhei para isso acontecer. Mas depois perdeu o sentido. E para mim foi uma dificuldade muito grande entender isso, sabe, que as coisas já não fazem mais sentido e que você tem que deixar elas para trás. Mas aí vem a ideia de: "As minhas clientes, as minhas seguidores", um apego muito grande nessas questões, os meus números. E um apego muito grande em tudo isso, né, e continuei fazendo, porque era ainda no meu trabalho, e criança faz adulto faz o que precisa, criança faz o que quer, e com essa ideia na minha cabeça, tal, mas aquilo ficando era pesado, enfadado, sabe. E o que que aconteceu? O que aconteceu comigo na semana passada, que foi para mim a gota d'água, de que já não dava realmente mais, que eu estava só empurrando com a barriga. Eu pensava assim: "Eu tenho que gravar, eu tenho que sentar para gravar para o YouTube, para o Instagram". Meu coração começou a acelerar, minha mão começou a gelar, e eu não conseguia abrir na câmera, né. E sem contar que já antes disso eu estava num processo muito grande de procrastinação. Eu entrava, tipo, para ver inspiração de vídeos, ou entrava para poder gravar, em vez de eu gravar, trabalhar, eu estava só consumindo conteúdo em vez de produzir. Eu estava me tornando totalmente improdutiva. Era como se esse aplicativo ele me sugasse a minha energia de uma maneira assim que eu não conseguia nem explicar. Então eu comecei a entrar em um loop. Eu tenho que gravar, mas eu fico me sentindo mal. Tenho essa crise de ansiedade, mas eu me culpo porque eu não gravei. No dia seguinte, eu tenho que gravar de novo, os sintomas voltam, a culpa aumenta e eu fiquei mais ou menos em uma semana nesse ciclo. Até que chegou mais ou menos no quinto dia, no sexto dia, me deu ânsia de vômito. Eu pensava no Instagram, eu ficava com vontade de vomitar. E ali eu entendi: "Não, tá na hora de deixar isso aqui. Já não faz mais sentido na minha vida". E eu tenho realmente um dos valores, um dos pilares da minha vida é a minha saúde, sabe, é a minha saúde mental, é a minha saúde física, meu bem-estar. Eu já estive em um lugar onde eu quase já morri. Sabe, um dia eu venho aqui e conto pra vocês, eu já tive uma depressão muito profunda, onde eu já quase tirei a minha vida. Eu estive muito doente, muito, muito, muito doente mesmo fisicamente, mas era tudo consequência das emoções, do psicológico, do mental. Então eu sei qual é esse lugar e eu não quero mais, nunca mais estar nesse lugar novamente. Então quando isso começou, quando chegou nesse extremo, eu falei: "Não, não dá mais". E eu sei, tá? E eu sei que tem mentores aí que falam o seguinte: toma um comprimidinho, toma um remedinho para ansiedade, para depressão, um antidepressivo e volta a gravar. Ah, fulano toma, fulaninha ali toma. Eu já escutei isso. E eu não quero tomar um comprimidinho, eu não quero tomar um antidepressivo, eu não quero tomar um remédio de ansiedade para no dia seguinte eu conseguir sorrir para gravar um reels, para gravar uns stories. Eu não quero isso, eu não quero. Então, ficou muito claro para mim nessa situação que já deu, já deu. E aí tudo juntou justamente nesse momento em que eu tô nesse recomeço de vida. Parece que
tudo acontecendo de uma vez só. E quando eu percebi que eu tinha que deixar coisa para poder uma nova versão minha nascer, eu pensei logo no Instagram. E aí eu fiquei pensando: "Mas o que que vão pensar de mim? Agora que meu perfil está crescendo, pessoas que eu gostaria de ter há muito tempo alcançado, começaram a me seguir, agora eu poderia começar a fazer parceria, agora eu poderia". Então eu comecei a pensar várias coisas, até mesmo pensei se isso não é uma maneira de autossabotagem. Tipo, agora que eu tô crescendo, eu tô criando tudo isso na minha realidade para eu ter que sair do Instagram. Tipo, uma autossabotagem, uma coisa que tá para interromper o meu crescimento. E com toda essa análise, mesmo assim, eu entendi que tá na hora de deixar, porque é a minha saúde que eu tenho que cuidar, porque se eu não cuido da minha saúde, ninguém vai fazer isso por mim. E quando eu estiver doente, quando eu estiver com uma depressão, ninguém tá nem aí, porque nós não somos tão importantes assim como nós pensamos. Tá todo mundo vivendo a sua vida, tá todo mundo com seus problemas. E muitas vezes a gente acredita que nós somos importantes demais, mas não somos. Deu 2 dias, 3 dias, as pessoas já esquecem de você. Então, é isso que eu pensei, eu tenho que arrumar outras maneiras, outras vias de continuar trabalhando, promovendo o meu trabalho, mas de uma maneira que eu possa ser mais leve, que eu possa ser mais autêntica. O Instagram, ele acaba com a autenticidade das pessoas. A não ser agora essa galera nova, né, mais adolescente, mais jovem, e que é mais criador de conteúdo mesmo, que ganha por views, né, do que essas pessoas que usam o Instagram para promover o trabalho, né. Então, no caso, um prestador de serviço que usa o Instagram para se apresentar como se fosse um portfólio, né, do seu trabalho. A gente tem que ficar engessado. Tudo é engessado, até mesmo esse conteúdo que parece que é natural, que é o do low profile, você tem que criar um roteiro no ChatGPT, um roteiro que pode parecer que tem que parecer natural. A maneira que você grava, agora tem que gravar com a câmera traseira para parecer mais natural, mas é tudo pensado, é tudo esquematizado, e você perde a sua autenticidade, a sua, sabe? Eu estava sentindo falta disso. Eu estava sentindo falta de ser eu mesma. Uma sensação de que eu estava me perdendo. É como se a gente precisasse criar um personagem para performar dentro do Instagram da maneira em que você cria autoridade e venda. Porque se for para falar de uma maneira bem natural, primeiramente são vídeos muito curtos, você não consegue gravar um vídeo com mais de 3 minutos, então às vezes você tem um assunto que você quer esmiuçar, que você quer falar, que você quer se expressar, autoexpressão, e você não consegue, tem que fazer esses vídeos superficiais, curtos, e eu vi que isso não é pra mim, eu tô aqui, ó, não sei quantos minutos que eu tô conversando e falando. Eu tenho essa facilidade, essa facilidade de comunicar, de falar. Então eu estava sentindo que eu estava sendo tolhida ali, dentro dessa plataforma, que eu estava sendo tolhida nessa rede social, e perdendo essa autenticidade, perdendo quem sou eu mesmo. E essa minha nova versão que eu quero construir nesse novo recomeço de vida, essa mudança de vida, essa minha versão ela é autêntica. Essa minha versão é uma mulher que ela, sabe, ela para e pensa assim: "Nossa, eu tô velha o suficiente para poder ficar pensando nisso. Eu já vivi pra caramba para poder ficar presa nisso". Sabe, é uma mulher, uma versão que ela é mais livre. Claro, isso tem um preço. Isso tem um preço. Ser tão livre dessa maneira, você tem um preço. E eu não sei qual é o preço que vai me custar ainda sair do Instagram, financeiramente falando, né? Porque mesmo o negócio indo de mal a pior, mas ainda pinga um cliente, né? Pinga um dinheiro ali. Mas eu tô aqui criando conteúdo agora no YouTube, pretendo já futuramente trazer, talvez oferecer alguma coisa para cá, deixar meu contato para quem quiser fazer uma constelação familiar, eu sou consteladora, também atuo como coach, quem tiver com dificuldade de implementar rotina e tudo. Vou ver o que que eu posso trazer para cá, dependendo, eu tô com poucos vídeos aqui, então é um projeto novo que está nascendo agora,
mas foi só eu me desconectar emocionalmente que o taquicardia passou, a sensação ruim que eu estava no meu corpo sumiu. E aqui eu gravo com leveza, eu gravo com entusiasmo, com alegria, eu gravo me sentindo assim: "Nossa, eu tô no lugar certo". E o Instagram realmente é uma máquina de moer gente, é uma máquina de moer pessoas. A gente não percebe, porque vai acontecendo de maneira muito gradual, uma maneira, sabe, assim, bem devagar. E a gente não percebe, e a gente quando vê, a gente está meio que dependente dessa rede, dependente dessa plataforma para trabalhar, e quem não está dependente para trabalhar, está dependente para consumir, como se fosse realmente uma droga, e, e vai te destruindo, porque eu fico percebendo, olha o quanto de coisa que eu consegui fazer em poucos dias, porque eu não estou olhando o Instagram. Inclusive, eu vou desinstalar o aplicativo para não ter nenhuma chance de eu ficar entrando lá para ficar vendo vídeo. Eu quero realmente me desconectar totalmente. E engraçado porque eu tomei essa decisão consciente na segunda, então tem 2 dias. E eu fiquei com uma sensação de abstinência, sabe? Uma sensação de que eu tô perdendo alguma coisa. Eu tô perdendo o que, que as minhas influências preferidas estão fazendo, o que algumas seguidoras que eu tenho que estão fazendo, sabe? Me deu essa sensação de que eu estava perdendo alguma coisa. E isso é terrível, porque nós não estamos perdendo nada. O que a gente perde estando lá dentro é a nossa própria vida. O que a gente perde é o nosso tempo, a nossa energia. É isso que a gente perde. Coisas que não voltam nunca mais. 5 minutos passou na sua vida, não voltam mais. 1 hora passou e não volta mais. A sua energia, o seu tempo são nossos recursos mais preciosos. Então, uma vez que eles se foram, eles não voltam. E tomar essa decisão para mim, por mais que possa parecer contraprodutivo, ou tô dando um tiro no pé, sei lá, qualquer coisa, mas eu já sinto assim um alívio, uma leveza na minha vida tão grande, de não me sentir obrigada a estar ali sustentando uma máquina. Porque por mais sim que você cria conteúdo com estratégia, crie seu funil de venda e atrai o cliente e tudo mais, que não sei o quê, mas você está colaborando para as pessoas ficarem ali scrollando, sabe? Porque você cria esses vídeos rapidinhos e aí a pessoa assiste, ela tem a sensação de que ela aprendeu alguma coisa, mas ela não aprendeu nada. E aí ela vai passar pro próximo, daqui a pouco esquece que te viu. Começa a te seguir porque achou legal, mas só seguiu lá e depois não vai ver nada seu mais, não tem mais nenhuma conexão. Então, para mim, perdeu completamente o sentido continuar no Instagram. Não sei se isso aqui vai ser uma decisão definitiva ou só se é uma pausa, para colocar as ideias no lugar, para estruturar esse meu novo projeto. Mas o que eu sei é que, por agora, eu estou muito bem sem, sabe? Estou muito bem sem, estou me sentindo muito bem. Eu sei que quando a gente fala muito sem sentindo, sentindo, parece que a gente está muito presa no ego, né? Você tem que estar sentindo alguma coisa para você estar bem, para você estar feliz e tal. Mas é a minha saúde. Eu sei muito bem como é que faz, como é que se dá o processo de adoecimento do corpo. Eu sei como acontece. Então, se você mantém o seu corpo em um nível de estresse contínuo e prolongado, o seu corpo começa a viver em estado de sobrevivência todo o tempo. E aí você dispara neurotransmissores, hormônios que fazem com que o seu corpo fique o tempo todo em alerta, né? Que é o estado de fuga ou ataque. Mas não tem nenhum leão lá fora querendo te atacar. E aí o teu cérebro não entende e fica o tempo todo disparando cortisol, adrenalina e tantos outros aí que fazem com que o seu corpo fique o tempo todo em sinal de alerta. E esse corpo, sinal de alerta contínuo, ele não faz a homeostase. A homeostase é o processo natural
de limpeza do corpo, de equilíbrio do corpo. Quando você dorme, o seu corpo ele se reequilibra, ele faz a cura, mas quando você está quando você está em estresse constante, em sinal de alerta constante, nesse estado de sobrevivência, não te dá a chance do seu corpo fazer isso. O que ele acontece então? O sistema imunológico começa a cair, baixar, você começa com resfriados, com infecções, infecção de garganta, infecção de urinária, e vai dando infecções leves que você acha que é bobeira, só tomando remédio até o seu sistema imune começar a atacar o seu próprio corpo. E aí é que nascem as doenças autoimunes. E aí é que nascem as doenças autoimunes, câncer também. Então, e eu não vou ficar a minha vida cuidando de sintomas. Eu tenho que cuidar da causa. E a causa hoje na minha vida, nesse momento, que me fez levar para um estado de ansiedade. Então, eu escolho ser saudável. Eu escolho ser saudável ao sei lá, que eu posso ganhar mais com o Instagram, de repente eu posso ganhar em outro lugar também. Tudo é mudar a perspectiva, olhar para outros horizontes. Então é esse o motivo porque eu deixei de compartilhar, de sair do Instagram e porque eu acredito que o Instagram é uma máquina assim de moer pessoas, moer autoestima, moer energia, moer tempo, moer vidas. E se você chegou nesse vídeo, tá aqui até agora, de repente você também tá pensando em deixar o Instagram, faça esse teste e a gente se encontra talvez daqui a 3 meses, daqui a 6 meses aqui nos comentários pra gente conversar e trocar informações de como está a vida pós saídas do Instagram. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve. Eu estou com esse projeto novo, querendo crescer, monetizar esse canal, querendo fazer esse canal crescer, querendo levar esse projeto à frente. Então se inscreva, curte, comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.